Amém. Como é bom louvar ao Senhor. Bom dia a todos. As crianças podem sair ali com a tia Carla, que está ali esperando elas. Muito bem. Temos visitantes esta manhã pela primeira vez. O pessoal ainda está meio de férias, meio descansando, mas é muito bom ter você aqui. Você que não é visitante, já faz parte da nossa igreja, é muito bem-vindo. Você que nos assiste também através do canal do YouTube, é muito bem-vindo. Que possa esse culto também ser edificante para a sua vida. E se você nos assiste pela primeira vez também através do canal do YouTube, dê um like e se inscreva no nosso canal. Estamos modernos, né? Quando a gente via falando isso, né, achava que nunca ia chegar na igreja, mas chegou, né? Então hoje a igreja está conectada, para a honra e glória de Deus, divulgando a palavra, né? Faz parte da evolução. Muito bem, meus queridos. Estamos aqui hoje, nesta manhã ensolarada, né, para compartilhar a palavra de Deus e podemos pensar um pouquinho do que Deus tem nos mostrado, Deus tem nos direcionado e poder confrontar um pouco a nossa vida com o que Deus tem nos mostrado, para ver se a gente realmente tem entendido o que Deus quer para nossas vidas. Acho que esse é o papel do cristão em todo momento, estar buscando o que Deus quer para a sua vida. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos orar, meus irmãos. Pai, te damos graça por esse domingo, por esse culto, por esses irmãos que estão aqui presentes, pelos irmãos e amigos que estão assistindo através do YouTube. Que seja um momento onde seu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que a palavra seja dirigida pelo teu Espírito Santo, ó Deus, e que ela traga crescimento e conhecimento para as nossas vidas. Será que é tudo novo mesmo? Será que muda o ano, muda tudo? Na semana passada, nós vimos o Godo falando sobre a esperança do cristão. Aonde está a esperança do cristão? E muito importante isso, porque a esperança do cristão deve estar aonde? Em Cristo, nas promessas que Cristo fez. E é isso que a gente espera, né? Que todos aqueles que creem em Jesus como Salvador estejam depositando a sua esperança em Cristo e não em outra coisa. A palavra de Deus diz para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a nossa esperança. É estarmos realmente aguardando a vida eterna. Sabemos que algo melhor nos espera. Porque se nós, como crentes, como cristãos, não vivermos dessa forma, vai ser bem complicado. Eu acho que teria até que avaliar um pouco sobre você ser cristão ou não. Mas comparando nós cristãos com o mundo, nós vemos que o mundo vive sem esperança. É só vermos o desespero recorrente que nós vemos aí, vamos dizer assim, na vida das pessoas, no mundo. E é o que eu espero, que somente as pessoas sem Cristo tenham essa dificuldade de entender aonde deve ser depositada a sua esperança. E que nós, crentes, não estejamos com essa dificuldade. Vivemos num mundo, eu ouvi esses dias assim, a pessoa disse assim: o que você vai esperar de um mundo que é movido por algoritmos? Algoritmos, né, você não sabe, é tudo o que direciona a nossa vida hoje. É tudo o que, todas as decisões, todos os insights, ou melhor, as informações que recebemos através das redes sociais que temos, seja Instagram, Facebook ou simplesmente e-mail, tudo o que você recebe é direcionado pelos algoritmos. Ele direciona
o seu gosto, ele sabe o seu gosto por alimento, ele sabe o seu gosto por vestimento, ele sabe o seu direcionamento político. Tudo que você recebe de informação é direcionado pelo algoritmo. E não podemos nos enganar disso. Às vezes a gente fica pensando, porque a besta vai vir, vai fazer isso, vai fazer isso. Nós já somos controlados hoje pelos algoritmos. Até o Netflix direciona o filme que você normalmente assiste, você vai ter indicação de filmes ligados àquela área. Então o mundo vive baseado no algoritmo. E o algoritmo é o quê? Ele é lógica. Ele é lógica, ele é dados. Eu não sou um especialista nisso. Depois dos caras aí, os nerds, os caras da TI, pode, se você tiver dúvida, pergunta para eles. Mas ele é baseado em dados, em informação. Há muito tempo atrás, quando isso estava começando, eu sempre ouvi que o marketing ele teria que mudar, ele teria que haver uma mudança radical, porque ele não poderia ser mais direcionado às pessoas diretamente, mas ele teria que trabalhar com os algoritmos para que, quando uma pessoa pensasse no sapato, para que aquela empresa fosse a primeira a apontar para ele. Não é isso, né, Ricardo? Não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. Então, tudo é direcionado pelo algoritmo. E nós? Como nós estamos em relação a isso? Então, nós vemos o mundo vivendo da ilusão à decepção. Por quê? Porque eles estão baseados em redes sociais. As pessoas vivem em função do que vai mostrar para o outro. Ela vive em função de uma foto no lugar maneiro do Instagram. É isso que ela vive. E pior que isso, a coisa está se extrapolando de tal forma que hoje existe um tal de um metaverso. Vocês já ouviram falar disso? Aí alguns já ouviram, né? Tem uns até que manjam bem, pode explicar. Eu coloquei uma rápida definição bem, viu pessoal, bem superficial, vocês que conhecem um pouquinho dessa questão do metaverso. A definição mais simples de metaversos refere-se a um espaço online compartilhado por pessoas que utilizam tecnologias como realidade virtual e nós vemos em todo esse caos que vivemos aí nos últimos 2 anos, quantas esperanças foram firmadas em coisas diversas. Eu não vou entrar nesse ponto, mas em coisas assim, isso é esperança, não, aquilo é esperança, não, agora isso vai salvar todo mundo, agora isso vai salvar. E o tempo está mostrando que essas esperanças não foram tão esperanças assim. E o mundo vive assim. O mundo vive buscando coisas para se apegar. Então agora eu crio um personagem virtual, eu crio o meu avatar lá vai ser tudo perfeito, mas aí existe um probleminha. Quando isso é confrontado, quando a pessoa olha para aquele mundo ideal e olha para a sua vida real, ela se frustra. Porque ela não consegue chegar naquele mundo ideal que ela criou, ou que ela quer mostrar, ou que ela vê outro mostrando, que também não significa que é verdadeiro, e assim vai. E aí o que acontece? Isso traz frustração, isso traz ansiedade, isso traz depressão, isso traz até o suicídio. É assim que o mundo está vivendo. E nós, crentes, com relação a isso? Esse é o ponto que eu quero que vocês, feitas mais fora do Brasil, e não tanto aqui, mas que já mostram que as religiões mais tradicionais estão perdendo os seus fiéis, não para outras religiões, mas para a expressão espiritual individualista. Criaram até um termo. Eu com Deus. Então as pessoas cada dia mais estão individualistas. E pior, muitas pessoas estão saindo da igreja. Não é pessoas do mundo, não. São pessoas saindo da igreja e se voltando ao paganismo. É isso que está acontecendo no mundo. Então as pessoas vivem uma ilusão, aí ficam buscando esperança onde não dá para encontrar, e quando se desesperam, não olham de forma correta para Deus, não olham para Cristo. Ficam buscando satisfações de forma individual. Esse é o retrato do mundo. É assim que as coisas estão acontecendo
segundo o pouco que eu me aprofundei nisso. E nós, crentes, como estamos em relação a isso? Se nós todos entendemos que Jesus é o sentido da nossa vida, então, se Ele é o sentido, eu tenho que me preparar para servi-lo. Se eu estou num trabalho, eu tive que me preparar para esse trabalho. Né? Poucos sabem, eu, agora no final do ano, recebi o presente, né, de ser desligado da empresa que eu trabalhava depois de 6 anos. Desespero? Não fiquei desesperado, porque eu já sabia que isso ia acontecer, porque a empresa estava com dificuldades, o principal fornecedor tirou o foco do Brasil, porque como o dólar está valendo mais, ele focou fora do Brasil, e, enfim, vários assuntos. Então, eu já estava mais ou menos preparado para isso, não que eu fiquei feliz, opa, fui demitido, não isso. Mas eu já tinha outras oportunidades, já estava pensando em outras situações, já tinha uma outra proposta, enfim, tanto que acabou minha moleza, eu já começo de novo numa outra empresa agora em fevereiro. Eu tentei convencer a Lilian a me sustentar, mas não deu certo. Não foi, irmãos, eu vou ter que trabalhar. Então, mas eu tive que me preparar. Quando isso aconteceu, então, eu sabia que era um negócio diferente, mantém na área da saúde, mas eu tive que me preparar, eu tive que fazer uma apresentação para a nova empresa, foi um processo longo, mostrando quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus defeitos, eles queriam saber os meus defeitos, quais eram as minhas realizações recentes, quais foram os meus sucessos, quais foram os meus fracassos. Eu tive que me preparar para isso. E o que nós estamos nos preparando para servir a Cristo? Se toda a nossa esperança está em Cristo. A palavra de Deus é o nosso texto de base para hoje, lá em Hebreus 12, 1 a 4. Esse é um texto que eu gosto muito dele, e é meio claro, mas ele está aqui, né? Mas você pode abrir aí no seu aplicativo. Quase que ele não está aqui, porque eu cheguei todo conversando com todo mundo e esqueci, até tinha esquecido de passar para o Rafael, mas deu tempo. Mas vamos lá. Então a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A nossa luta é contra o pecado. Você ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou melhor, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então veja, aqui o autor traz um resumo da ação de Cristo para nossas vidas. Eu vejo esse texto como um resumo de toda a obra que Cristo fez por nós. E no tempo recente aí, como eu citei, algumas questões vieram à tona nessa questão aí de toda essa pandemia, tudo isso. Trouxe à tona algumas questões que fizeram muitas vezes falta, ou quando aplicadas corretamente a diferença. Que são preparo, organização e foco. E é isso que a gente vai falar um pouco. Sobre como você está preparado para a obra. O quanto você está organizado. E o quanto é o seu foco em Cristo. E é isso que a gente pensa quando fala numa mudança de atitude. E a gente tem como cultura, que não é uma cultura cristã,
que todo ano muda. Todo ano vai ser diferente. Eu vou fazer diferente esse ano. Mas a gente precisa olhar um pouquinho mais para ver o que a gente está pensando, o que é verdadeiro na nossa vida em relação a isso. Então o autor cita que ele olha para os exemplos. Se vocês lerem o capítulo 11, ele vai falar um pouquinho sobre os exemplos do passado a serem seguidos. E nós temos um privilégio gigantesco, meus queridos. Nós temos a palavra de Deus como exemplo. Se não bastasse a palavra de Deus, por isso que nós congregamos. Nós temos os irmãos para nos apoiar, para sermos exemplos um para os outros. É só o pastor, o presbítero que tem que ser exemplo? Não. Todos nós temos que ser exemplos uns para os outros, tendo sempre como referência Cristo. Esse é o nosso papel. E o autor diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A primeira coisa para nos preparar é deixando o pecado. É redundante talvez dizer isso, né? Estou falando basicamente para crentes, mas, Carlos, eu já tive minha vida transformada. Mas analise a sua vida, o quanto você realmente deixou o pecado. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2,16: retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Não vamos ser inúteis na obra. Vamos nos preparar. Porque quando você não se prepara, você passa a ser um inútil para o trabalho. Porque você não vai corresponder. Não vamos correr inutilmente, como ele diz aqui. Ou seja, ficar vindo na igreja inutilmente, porque você não tem um propósito de se preparar. Essa é a verdade. Então, se precisa mudar alguma coisa no ano na sua vida, eu não sei, uma delas é se preparar melhor para a obra, se você não se preparou até hoje. Isso tem que ser feito de forma organizada. Organizar as nossas ações baseadas na busca e na palavra. O quanto você pensou nisso? Seja sincero com você mesmo. Porque, como eu disse, é uma questão cultural, não cristã. Na virada do ano, na mudança do dígito ali, você reavaliar a sua vida. Então tudo bem, não estou criticando isso. Mas quando você parou para reavaliar a sua vida? Você parou para reavaliar a sua vida em relação a Cristo? Não estou falando nem em relação à igreja, gente. Estou falando em relação a Deus mesmo, em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com a igreja, ele vai ser consequência do relacionamento com Deus. Não adianta fazer invertido. Porque invertido, uma hora você vai cansar, e vai desanimar e vai embora. Então, temos que fazer isso de forma organizada. E aí que o autor diz, né, eu estou usando alguns trechos da sequência de Hebreus, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança, persistência, firmeza. Está ali, não desanimar, seguir firme. Cansou, dá uma respirada e continua. Porque Provérbios diz o seguinte, em 1:7, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então veja, cuide para não ser inútil, insensato, porque você não está respeitando ou olhando para os princípios da sabedoria, que é a palavra de Deus. Ter a determinação de colocar em prática os frutos do Espírito. Isso que faz parte da organização. Assim, eu me preparei, agora eu vou colocar em prática os frutos do Espírito para poder servir. E qual que é o fruto do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Em Gálatas 5, de 22 a 25, está bem claro lá. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isso, é simples, está claro na palavra de Deus. Se você realmente se considera um filho de Deus, se você reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, se você reconhece Jesus como a esperança para a sua vida, então o fruto do Espírito tem que ser praticado. Porque se você não pratica nenhuma dessas coisas, se você não deixa o pecado, se você não está disposto a essa prática, avalie a sua vida. Então nós temos que trabalhar com preparo, organizar o nosso trabalho e ter foco. O nosso foco é Cristo. Como diz lá o texto, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que devemos olhar. O atleta, quando ele larga, ele olha para a linha de chegada e ele fala, é lá que eu vou chegar. E nós, quando largamos na vida cristã, o nosso olhar é para Cristo. Então, é lá que nós vamos chegar. Aonde? Na glória, junto de Cristo. E para isso, eu tenho que fazer isso. Essa é a nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo. Esse deve ser o nosso foco. E eu já disse isso outra vez. O que é mais incrível é que Cristo é o ponto de partida e o ponto de chegada. Nós partimos dele e chegamos a ele. É isso que nós devemos viver. Como diz lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 26, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Simples. A palavra de Deus nos dá todo o direcionamento, todos os argumentos necessários para que a gente entenda que se nós não tivermos a nossa esperança em Cristo, nós vamos estar muito semelhantes ao mundo, que olha para coisas fúteis, coisas banais, coisas que perecem, e por isso essa frustração generalizada, aonde eu espero que dentro da igreja isso não se tenha, porque o nosso olhar não é para as coisas deste mundo. Tudo bem, Deus nos abençoe, devemos realmente pedir para Deus as bênçãos enquanto estamos aqui. Isso não é errado. Não é errado eu pedir para que Deus me abra a porta para empregos, para um emprego novo, como aconteceu, como Ele abriu. Não é errado isso. Não é errado eu pedir para Deus me abençoar para que eu consiga trocar de carro, para que eu consiga ter uma boa casa. Não é isso. Não é agora, eu vou largar tudo e eu não preciso me preocupar com isso. Mas sabendo que todas as coisas devem contribuir para a obra. E todo olhar, tudo o que você pede, tem que ter um objetivo. Por que eu preciso disso? Eu preciso realmente? Não preciso. Eu preciso do emprego, porque senão eu não tenho sustento. Então, eu preciso disso. Mas tudo tem que ser voltado para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para o que Deus quer para a sua vida, não para satisfazer os seus próprios interesses. E é assim, e é isso, por isso que eu falo, que muda realmente alguma coisa na virada do ano? Que muda? As pessoas às vezes pensam, eu fico olhando assim, as pessoas acreditam que o dia 31 de dezembro, à meia-noite, ela é mágica. E que tudo que eu pedi ali, mas tem que ser exato, eu tenho que acertar. Isso é um furo completo, né? Porque se a gente for fazer a conta do ano,
tem a questão do bissexto, o ano, na verdade, não virou a meia-noite, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas suponhamos, é o que as pessoas pensam, né? Voltando para que as pessoas do mundo, penso eu, pensam que dia 31 ali, hora que fez 23h59, vai mudar para o zero do dia 1º de janeiro, é o momento de eu pedir as coisas, porque daí, o ano que vem, tudo vai mudar. Aí vai acontecer tudo de bom na minha vida. Se eu tiver com a cor certa, então, aí fechou, né? Se fechar a cor, né, da roupa que eu estou usando com o meu pedido, então é certeza. Então as pessoas olham como um momento mágico e que num clique tudo vai mudar. Mas nada vai mudar se não mudar a atitude. Nada, não vai vir um cara te agarrar lá em casa e arrastar para a academia. Esse ano eu vou fazer academia. Não vai cair dinheiro do céu se você não mudar o seu trabalho, se você quiser ganhar mais dinheiro, se você não buscar outras oportunidades para ganhar, não vai cair dinheiro do céu. Não vão te dar uma casa nova se você não conseguir comprar. Então não existe nada de mágico. E para nós crentes, então, nós cremos que a esperança está em Cristo, podemos sim, como eu disse, de forma como faz parte da nossa cultura, nada impede nós estarmos ali orando, pedindo para que Deus nos direcione nesse novo período que está por vir. Não existe nada de errado nisso, mas olhando para Cristo, olhando para a esperança em Cristo, pedindo assim: olha, Deus, esse ano eu quero estar mais preparado, eu quero me organizar melhor para servir melhor na tua obra, eu quero praticar mais os dons que o Senhor me deu. Quantos fizeram, não precisa levantar a mão, mas quantos fizeram isso de verdade na mudança de ano? Quantos se colocaram diante de Deus e dizem: eu quero servir melhor a Ti, eu quero estar envolvido na obra? Nós banalizamos o Evangelho. Nós banalizamos a nossa vida e a gente esquece o nosso compromisso que deveria ser verdadeiro com Cristo. A gente esquece isso. O quanto você tem se preparado para Cristo? Esta é a pergunta. Para não correr inutilmente, para lá no final chegar e ouvir que é um inútil, ou que foi um inútil na obra de Deus. O que te atrapalha? Você está deixando as coisas que te atrapalham? O que te atrapalha para olhar para Cristo? Você realmente tem planejado como melhor servir a Cristo? Você pensa nisso mesmo? Essa é a verdade. Você, como crente, pensa como você pode melhorar diante de Deus? Ou você está levando a vida? Você se coloca diante de Deus, ora e pede para Ele te direcionar qual é o melhor que você pode fazer para Ele? De novo, eu estou dizendo para Deus, como consequência, isso vai refletir na igreja. Não adianta, se você não tem esse relacionamento com Deus, você pode ter 50 cargos na igreja, participar de 20 ministérios, mas se você não tiver um compromisso com Deus, isso não vai resolver nada. Esse é o fato. Porque o quanto você para pensar nisso? Seja sincero com você mesmo, eu não preciso saber disso, porque Deus sabe. Porque Deus conhece o coração, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. É isso que a palavra de Deus diz. E isso nos leva a questionar. Se não fazemos nada disso, nos leva a questionar se nós realmente estamos vivendo no temor do Senhor, como nos orienta a palavra de Deus. Porque se a gente não faz isso, parece que a gente não acredita nas coisas que a palavra de Deus nos diz. Então nós vivemos uma inconsistência. Vivemos em dois mundos, e é esse o cuidado que nós, como cristãos, devemos ter. Porque esse mundo, como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes 1, 8 e 9, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi,
feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, esperar qualquer coisa aqui neste mundo, não vai surgir nada de novo, meu querido. O que vai surgir de novo é a esperança em Cristo. É a renovação da nossa mente. É deixando o pecado para trás. É se envolver com a obra de Deus. É praticar os seus dons. Estar se preparando para que no dia da volta de Cristo, que eu creio e que Ele vai nos levar para a vida eterna, nós não sejamos considerados inúteis. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o domingo de todos.